Oi! Muito bem, Brasil! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula comigo, Gabi Modesto Teacher, aqui no YouTube. Hoje vamos ter mais um episódio do nosso quadro Fala Falando. Se você quer ser bom em falar inglês, eu sempre converso isso aqui com vocês, tanto aqui no YouTube, como lá no Instagram também, inclusive se você não me segue por lá, Gabi Modesto Teacher também, que se você quer conseguir ser fluente em inglês, se você quer atingir esse sonho, esse objetivo na sua vida, saiba que existe passo a passo para você chegar lá. Não tem nada a ver com você ficar contando com a sorte, ficar estudando e descobrir lá na frente se você vai ser fluente ou não. Hoje em dia existe passo a passo para isso e é isso que eu estou ensinando para vocês aqui ao longo desses anos de Gabi Modesto Teacher, tanto aqui no YouTube quanto lá também no Instagram. Hoje a gente vai então praticar a sua fala em inglês. Eu sempre mostro para vocês de forma organizada que, aplicando o método DQD, que é o meu método de ensino de inglês, a gente sempre tem que estar buscando preencher os seus 4 potes de fluência, que são, número 1, vocabulário, número 2, vamos ver se você sabe, muito bem, estruturas, número 3, pronúncia, e número 4, efeito cotonete, que está muito ligado ao seu listening, né? A forma como você escuta coisas em inglês, para você não ficar com aquela sensação de, meu Deus, eles falam muito rápido. Então, na aula de hoje, a gente vai falar das 4 habilidades, porque é uma prática de fala. Como que vai funcionar se você nunca participou de nenhum Fala Falando? No primeiro momento aqui da nossa aula, já vai pegando papel e caneta, tá? Para você fazer anotações. Você sabe que com Gabi Modesto Teacher tem muita coisa para você poder anotar e tomar nota, muito conteúdo valioso para sua fluência. Pega sua aguinha também, porque você vai repetir e falar bastante em inglês comigo hoje, tá? Então, olha só, no primeiro momento, o que a gente vai fazer? Eu preparei aqui um diálogo para a gente explorar, um diálogo usando inglês, que é realmente usado no dia a dia. A gente vai explorar esse diálogo, eu vou te ajudar a ganhar domínio destes vocabulários, dessas estruturas, pronúncia e essas conexões de efeito cotonete. E logo em seguida, o que a gente vai fazer? Depois que a gente tiver feito essa prática, vamos começar a hora do show. A gente vai começar o nosso diálogo, por isso que é fala falando. Então, eu vou te perguntar, você vai responder e a gente vai fazer. Vou estar aqui te ouvindo, vou até deixar o espaço para você poder responder em voz alta. Tudo bem? Então, primeiro momento, a gente vai explorar o diálogo, ganhar este repertório para você ter domínio disso e se sentir mais seguro. E no segundo momento, a gente começa a nossa prática for real, para valer. Tudo bem? So, let's get started. Para o nosso diálogo de hoje, o diálogo que eu elaborei aqui hoje, ó, eu peguei uma temática do seguinte, ó, asking for directions. Esse é um tipo de tópico que sim, se você pensa em viajar para um país que fala inglês, ou não só para um país que fala inglês, mas viajar para qualquer outro país que você queira, você sabe que a maioria dos países tem como característica, né, pelo inglês ser uma língua universal, então tem pessoas ali preparadas para poder receber turistas, enfim. Por exemplo, eu viajei ano passado, last year in 2019, eu viajei para Portugal. Fala o quê? Português de Portugal, só que o português de Portugal, não sei se você já teve contato assim direto, gente, in my opinion, é completamente diferente do português aqui do Brasil. Então, quando eu viajei para Portugal, a gente ficou 20 dias lá em Portugal. 20 dias? Acho que foi 20 dias. Para mim, era muito mais fácil entender quando eles falavam inglês comigo do que português, entende? Então, essa temática de asking for directions, independente de você estar viajando ou para um país que tem o inglês como primeira língua ou para qualquer outro país, é um tópico que você tem que ter na ponta da língua. Toda vez que eu faço uma viagem internacional, ou até mesmo uma viagem aqui dentro do Brasil, só que aqui dentro do Brasil eu vou falar português, eu preciso pedir direções em algum momento, sabe? Você passa por isso também? Ah, Gabi, mas tem o GPS. Hoje em dia você pode pegar um mapa, enfim, mas não é a mesma coisa, gente. Às vezes você não consegue fazer a leitura do que o GPS está falando, do que as direções que ele está dando, mesmo que ele dê as direções em português, percebe? Eu, pelo menos, tenho uma certa dificuldade de entender GPS. Enfim, e o mais legal é que você vai ver que o vocabulário que a gente vai explorar aqui, as estruturas e pronúncia, não é só para quando você quer pedir direções. Você vê que muita coisa você vai conseguir ter na sua bagagem de inglês para você poder usar em outras situations também, tudo bem? Esse também é sempre o meu intuito com você.
Não ficar só aqui, vamos falar só sobre inglês, desse tipo de inglês. Não, a gente constrói uma base de fluência para você usar isso em qualquer outra situação. Tudo bem? Então, achei importante fazer essa introdução. Asking for directions. Primeira coisa, ó. A palavra directions, ponto pra gente, né? Aqui no Brasil, português, porque é quase igual direções. Então, em inglês fica directions, directions. Então, pedindo por direções, asking for. Essa ideia de to ask, um dos significados dela é a ideia de pedir. Então, pedir por tal coisa. Então, asking for directions, pedindo por direções. Então, vamos ter duas pessoas conversando nesse diálogo, eu e você e eu. Vamos chamar de pessoa A e pessoa B. A pessoa A é a tourist, é a turista, e ela vai chegar e falar com alguém na rua assim, ó. Ela vai começar pedindo com licença, né? Vamos supor que a pessoa B é um homem. Então, ela fala assim, um senhor, né? Com licença, senhor. Tudo bem? Com licença, abordando alguém na rua. Com licença, senhor. Você fala inglês? Então, vamos supor que essa pessoa está lá em Portugal, de repente, em Portugal, ou tá, de repente, quando eu viajei também para Buenos Aires, eu também... Aí piorou, né? Spanish. I don't speak Spanish. Eu não falo espanhol. Então, eu só queria conversar com as pessoas in English. Nem portunhol eu me arrisco. Então, o que acontece? A pessoa para outra na rua e fala assim, com licença, senhor, você fala inglês? Então, como que ficaria isso in English? A gente vai pedir com licença, falando assim, olha, excuse me, sir, com licença, senhor. Porque eu falei que era um homem, né? Então, ó, do you speak English? Do you speak English? Percebe? Excuse me, sir, do you speak English? Fácil, né? Essa de do you speak English? Eu quero deixar isso aqui mais natural para você. Então, ó, vamos praticar comigo assim. Eu já vou falar para você de efeito cotonete, tá? Dessas conexões naturais. Mas só para você já ir pegando essa entonação. Então, excuse me, sir, do you speak English? Então, fala inglês, speak English. E a gente coloca esse do para poder marcar a pergunta, né? Então, do you speak English? Você fala inglês? Se fosse, por exemplo, vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você fala espanhol? Como que ficaria? Do you speak Spanish? Do you speak Spanish? Você fala francês? Como que ficaria isso, então? Modela a estrutura. Very good. Do you speak French? Francês. Uma curiosidade, no inglês, quando a gente está falando dos idiomas, inclusive a palavra idiomas, olha aí, pote 1, vocabulário, idiomas em inglês é language. Language, idioma, languages, idiomas. Português, inglês, francês, espanhol, enfim. Então, quando a gente está escrevendo os idiomas em inglês, a gente vai colocar a letra maiúscula, tá? Em português não tem nada a ver, a gente não coloca letra maiúscula, mas em inglês é obrigatório. Então, por isso que fica, ó, English, letra maiúscula, Spanish, letra maiúscula, French, letra maiúscula. Vem cá, você fala alemão? Então, você só modela, ó. Do you speak German? Do you speak German? Percebe? Perfect. Então, bem tranquilo, né? Excuse me, sir. Do you speak English? Você fala inglês? Então, aqui é bom que a gente está vendo vários vocabulários. Ó. Essa ideia de excuse me é a ideia de com licença. Quando você quiser abordar alguém na rua, num restaurante, enfim, vai no excuse me, que é sucesso. Excuse me. Aí, se você quiser se redirecionar, né? Se direcionar para a pessoa, tipo, senhor. Excuse me, sir. E se fosse uma senhora, Gabi? Se fosse uma mulher, né? Cuidado, tá, gente? Se for uma pessoa que aparenta ser jovem, né? Geralmente a gente não vai chamar a pessoa de sir, igual aqui no Brasil. Você não vai falar, oi, senhor. Não é assim que funciona, né? Então aqui você tem que pegar o seu bom senso. Se você não quiser arriscar um sir, senhor, senhora, você manda só um excuse me que tá tudo certo, tá? Se fosse uma senhora, você poderia falar excuse me, ma'am. Então você pode usar essa palavra aqui, olha. Ma'am. Cuidado que no final você vai marcar o M de volta, ó. Ma'am, ma'am, tá? Porque se você fala assim, ó, man, e marca um N no final, não fecha a boca para marcar o M, você tá falando meio que assim, ó, man, que é homem, tá? Então vai ficar bem estranho. Então é ma'am, 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 percebe? Vai repetindo comigo em voz alta, tá? Pronúncia, gente, o seu pote 3 de fluência. Gabi, como eu melhoro a minha pronúncia? Tem uma lista de coisas que você pode fazer, uma listinha. Uma delas, que é uma das mais importantes, tá lá
On the top of the list, no topo da lista é falar sempre em voz alta. Qualquer meia oportunidade que você tiver de falar coisas em inglês em voz alta, faça isso. No momento de estudo, no momento de leitura, porque pronúncia está diretamente ligado à articulação, músculo, vibração, e isso precisa ser exercitado, entendeu? É fora do clichê de, você precisa praticar. Lindo, você tem que praticar tudo. Mas o ponto aqui é que pronúncia não tem jeito. Você só melhora isso com você quer a sua mandíbula, ó, mexendo, posicionando sua língua em posições diferentes, and so on, e assim por diante. Então, você precisa fazer em voz alta, tá? Então, excuse me, ma'am, tranquilo. Mas aqui vamos falar que era um homem, tá? Então, excuse me, sir, com licença, senhor, tudo bem? Aí, o que vai acontecer? A pessoa B, né, que é o senhor que estava lá andando na rua, e aí, será que ele fala inglês ou não? Ele vai responder para ela assim, olha, sim, como que eu posso te ajudar? Então, ela falou assim, com licença, senhor, você fala inglês? Aí ele falou assim, sim, como que eu posso ajudar? Então, olha que interessante. Para ele falar esse sim, então ele pode falar yes. Do you speak English? Yes, yes, yes. Agora, gente, assistindo filmes, vendo séries, vendo os nativos se comunicarem, dificilmente eles só falam yes. Oh, yes, yes. E pronto. Então, eles geralmente aqui vão usar uma short answer, que a gente chama assim em inglês, que é uma resposta curta, de colocar yes, I do. Gabi, o que esse I do significa aqui? Ele está só complementando esse yes. Cuidado, sempre você vai poder falar yes com I do? Não. Aqui você pode falar yes, I do, que é como se fosse assim, sim, eu falo. Então, uma outra forma da pessoa responder seria ela falar assim, olha, oh, do you speak English? Aí você vai lá e responde, yes, I speak English. Só que para você não ter que repetir o que a pessoa já deixou marcada no contexto, você pode usar esse atalho de colocar só o do. Então, ao invés de falar, oh, I speak, eu falo, I speak English, você pode só mandar um yes, I do. E por que você vai usar o do? Porque na pergunta foi usado o auxiliar do. Então, esse do aqui da resposta, ó, tem a ver com o do da pergunta, tá? Então, vamos supor que você quer perguntar para mim assim, Gabi, você gosta de chocolate? Então, você falaria, do you like chocolate? Do you like chocolate? Se eu quero falar sim, eu gosto, eu posso falar yes, I like chocolate, mas dificilmente a pessoa vai ficar repetindo, né, sendo redundante. Então, eu posso mandar um yes, I do. Porque na pergunta teve um do. Gabi, me dá um exemplo quando eu não posso falar yes, I do, para eu ficar bem ciente ali, ó. Imagina que você pergunta para mim assim, olha, você pode me ajudar? A sua pergunta foi, você pode me ajudar? Com licença, você pode me ajudar? Essa pergunta em inglês fica, can you help me? Por conta da ideia do poder, tá? Que é uma questão de estrutura. Então, eu não vou usar do nesse tipo de pergunta, eu vou usar o can. Então, na resposta, se eu quiser falar assim, sim, eu posso, eu não vou falar yes, I do. Não vai combinar, entendeu? Só pode ser do porque estava o do na pergunta. Então, eu vou falar yes, I can. Porque aqui está usando o auxiliar can. Deu para captar, então, essa mensagem aqui, ó? E para você poder se familiarizar, no inglês, a gente chama esse tipo de resposta aqui de short answer. Que é como se fosse uma resposta curta. A ideia de short é curto, tá? Então, short answer é uma resposta curta que vai sempre estar sendo representada, né, pelo auxiliar da pergunta. Tudo bem? Então, maravilha. Então, aqui é só para você poder entender por que a pessoa B vai falar yes, I do. So, do you speak English? Yes, I do. Yes, I do. Tudo bem? Então, eu vou apagar aqui, tá? Qualquer coisa você dá uma pausa na nossa aula e daí você faz anotações, tá? Mas é muito importante você anotar também essas informações extras que eu tô compartilhando com vocês. Então, maravilha. Então, deixa eu ir tirando aqui para ficar bem organizado. Então, ó, excuse me, sir, do you speak English? Você fala inglês? Yes, I do. Só que ao invés dele só falar yes, I do, ele foi polido, ele foi uma pessoa polite. Polite é polido, educado, né? Bem comportado, assim. E ele falou assim, como que eu posso ajudar? Olha o posso aqui, ó. Lembra que eu falei que se você quiser falar assim, você pode me ajudar? Então fica, can you help me? Nesse tipo de pergunta, você vai começar a pergunta com can, de posso. Eu posso te ajudar? Você pode me ajudar? E daí ele vai perguntar, como que eu posso ajudar? Como que eu posso ajudar?
Então, ele vai falar assim, olha, how can I help? How can I help? Então, ó, como, um acessório, como, how? Como que eu posso te ajudar? Te dando uma informação, te dando uma carona, te contando um pouco sobre a cidade, a história da cidade, tirando uma foto para você, te emprestando uma caneta. Como que eu posso te ajudar? Percebe? Então, how, como. How can I help? How can I help? Como que eu posso ajudar? Ao invés de falar how can I help, ele poderia ter falado how can I help you? Quer dizer, como que eu posso ajudar você? How can I help you? Ou ele poderia falar assim, às vezes eu vejo ele falando how can I help you with? Eles botam esse with no final. Tipo, como que eu posso te ajudar? Com o que, né? Tipo, what can I help you with? Não, mas eu acho que aqui seria what. What can I help you with? Tipo, com o que eu posso te ajudar? Tá? Então, recapitula aqui comigo, ó. What can I help you with? Ou você pode falar how can I help? Eu gosto mais do how can I help, acho mais fácil. Então, how can I help? How can I help you? Geralmente quando a gente chega em lojas, aí eles costumam perguntar assim, how can I help you today? Tipo, como que eu posso te ajudar hoje? O que eu posso fazer por você hoje? So, how can I help you today? Tudo bem? Então, yes I do. How can I help? Como que eu posso ajudar? Maravilha. Aí a pessoa A vai então virar e vai explicar como é que essa pessoa pode ajudá-la. Então ela vai falar assim, olha, você sabe se tem uma estação de metrô perto daqui? Desse lugar aqui que eu tô te fazendo a pergunta, enfim. Então, você sabe se tem uma estação de metrô perto daqui? Pra gente perguntar pra alguém assim, ó, just a second. Você sabe? Perguntando, vai ficar assim, ó. Do you know? Hey, do you know? Você sabe? Você sabe se tem uma estação de metrô? Do you know if there is? Você sabe se tem? Então, esse there is está fazendo esse papel de tem, de há. Inclusive, tem uma aula aqui completíssima sobre essa ideia de there is, quando que você usa essa combinação de palavras, tá? Do you know if there is a subway station nearby? Então, olha só, você sabe se tem uma estação de metrô próximo daqui? Do you know if there is o quê? Se há o quê? A subway station. Então, olha que vocabulário bacana. Subway é uma das formas de falar metrô. Tem várias variações aqui, tá, gente? Em relação a como se fala metrô. Uma delas é falar subway, subway. Aí vai depender da cidade. Então, subway station é a estação de metrô. Do you know if there is a subway station nearby? Olha esse vocabulário aqui, ó. Nearby. Essa ideia de nearby é como se eu falasse near here, próximo daqui, perto daqui. Só que ao invés de eu falar near here, eu posso resumir isso em nearby, tá? Mas é a mesma coisa, eu poderia falar near here. Do you know if there is a subway station near here? Do you know if there is a subway station nearby? Percebe? Então, esse tipo de pergunta de estrutura aqui é extremamente útil, ó. Do you know if there is... O que a gente pode brincar com isso daqui? Eu posso perguntar assim. Vem cá, você sabe se tem um restaurante japonês próximo daqui? Então vai ficar, do you know if there is a Japanese restaurant nearby? Do you know if there is a Japanese restaurant nearby? Percebe? Não, Gabi, eu quero saber se tem um banco perto daqui. Do you know if there is a bank nearby? Você sabe se tem um banco próximo daqui? Você sabe se tem um supermercado? Geralmente quando a gente viaja, né? A gente quer comprar uma coisinha, outra, uns snacks mais saudáveis, enfim. Então, do you know if there is a supermarket nearby? Então, você sabe se tem um supermercado próximo daqui? Então, observa que a gente está usando essa estrutura de do you know if there is... Não. Deu para acompanhar o raciocínio? I hope so, eu espero que sim. Então, do you know if there is a subway station nearby? Próximo daqui.
Aí, o que que vai acontecer? A pessoa B vai pegar, então, eu vou tirar aqui essas marcações coloridas, porque depois a gente vai fazer uma revisão, aí eu volto marcando tudo com vocês, tá? A pessoa B vai pegar e vai falar assim, olha, sim, é naquela direção. Sim, quer dizer, tem uma subway station nearby. Aí ele vai falar, é naquela direção. E ele vai continuar falando, tem uma subway station, tem uma atrás do banco. Você precisa ir direto nessa rua, segue direto nessa rua e vira à direita. Quer dizer, é atrás do banco. Aí para você poder chegar, tá vendo o banco ali, ó? É atrás do banco. Você chega lá, vai direto nessa rua e vira à direita, que daí você vai ver lá a subway station. Deu para entender então a intenção dele? Então ele vai falar assim, ó. Yes. Só que aqui ao invés dele falar yes, vamos botar que ele vai falar assim, ó. Yeah. Do you know if there is a subway station nearby? Ele vai falar, yeah. Yeah. É naquela direção. It's that way. É naquele caminho. It's that way. It's that way. It's that way. Yeah, it's that way. Tem uma atrás do banco. Então, ó, there's, ou pode ser there is. Ó, o there is aqui, ó. Lembra o there is que a gente usou? De existe, né? Então, ó, existe o quê? Tem uma. Então, vai ficar assim, there's one subway station, there's one behind the bank. Então, ó, tem uma atrás do banco. Então, esse vocabulário behind representa essa ideia de atrás. Não tem na frente? Tem atrás. Atrás do banco. Então, fica behind the bank. Behind the bank. Behind the bank. Yeah, it's that way. There is one subway station behind the bank. Aí ele vai dar as coordenadas, né? Ele vai falar assim, ó. You need to go down the street, né? Seguir em frente nessa rua. Go down the street and then turn right. E então virar à direita. Então, olha só que interessante. Yeah, it's that way. É naquela direção. Tem um atrás do banco. Então, essa ideia de behind é atrás. You need to go down the street and then turn right. Então, essa palavra aqui, olha, behind, é a ideia de atrás. Imagina que eu falo assim, olha, eu pendurei o meu casaco atrás da porta. Alguém me pergunta assim, ok, Gabi, where's your coat? Onde está o seu casaco? Aí eu vou falar assim, olha, I hung my coat behind the door. Quer dizer, atrás da porta, behind the door. Atrás do banco. Do banco, o lugar para você pegar dinheiro. Behind the bank. Não banco para você sentar, tá, gente? É uma palavra diferente em inglês. Então, where's your coat? Onde está o seu casaco? Oh, I hung my coat behind the door. Just out of curiosity, essa palavra aqui, ó, esse vocabulário aqui de hung é o passado de hang. To hang é a ideia de pendurar. O passado é hung. Então, eu pendurei o meu casaco atrás da porta. I hung my coat behind the door. Tudo bem? Então, there is one behind the bank. You need to go down the street. Então, essa combinação aqui de to go down the street é você seguir. Se alguém te mandar go down the street, você vai seguir direto naquela rua, tá? Então, go down the street and then, e então, vire à direita. Turn right. And then, turn right. Então, essa ideia de to turn right é virar à direita. Gabi, se fosse virar à esquerda. To turn left, virar à esquerda. To turn right, virar à direita. To turn left, virar à esquerda. E eu sou o tipo de pessoa, não sei se você é assim também, que eu fico extremamente confusa com direita e esquerda. Completamente confuso. Aí tem gente que faz o quê? Tem uma estratégia, né? Porque, vamos supor, se a pessoa ela é destra, ela escreve com a direita, ela pega assim com a mão para ela poder lembrar qual que é a direita dela, né? Ou and vice versa. Aí, gente, na minha filosofia de vida, no meu DNA de Gabi, o que acontece? Eu gosto muito de... Não é que eu gosto, mas é na minha natureza ressignificar coisas. Ou seja, o que é ressignificar? Você pega uma coisa ali que aconteceu, que não foi muito boa,
sabe? Te baqueou, não foi, pô, não era uma experiência que você queria para sua vida, mas você, como não tem o que você fazer depois que o negócio aconteceu, você dá um jeito de ressignificar aquilo para você poder move on, sabe? Seguir em frente. Então, eu não sei se você vai conseguir ver, mas tenho até medo de colocar aqui para minha câmera não ficar embaçada. Esse meu dedo aqui, olha, ele não tem carne. Escuta essa aqui, Brasil. Aqui essa parte de cima, que é assim, olha, não tem carne, é só um osso. Olha que maravilha. Eu sofria bullying quando eu era mais nova, era dedo de ET. Porque eu enfiei meu dedo, com 2 anos de idade, eu enfiei o dedo na máquina de costura da minha tia, no motor. No motor. Eu falei, ah, legal. I was, I don't know, 2 years old. Eu tinha 2 anos de idade. Daí eu enfiei o dedo no motor da máquina de costura. Imagina só, né? Triturou meu dedo, eu quase que fiquei sem dedo. Então, glória ao pai. Conseguiu fazer aqui, ó. O médico na época fez uma recuperação, tá até aqui os pontos aqui. Mas enfim, então eu tenho essa estratégia, porque eu sei que isso aqui foi na mão esquerda. Então eu não preciso nem fazer assim para poder ver, ó. Basta eu sentir o dedo, eu só faço isso aqui, ó. Aí eu sei que essa aqui é a minha esquerda, entendeu? Então eu fico assim, entendeu? Eu sei que essa aqui é a minha esquerda, porque eu sinto aqui o ossinho. Maravilha. Enfim. Então, turn right, virar à direita. Turn left, virar à esquerda. Então, ele falou, yeah, it's that way. É naquela direção. There is one behind the bank. You need to go down the street and then turn right. E então, virar à direita. Então, olha que interessante aqui essa estrutura, ó. There, tá, a gente vai fazer uma revisão, daí eu faço com você ali, eu passo sobre algumas estruturas aqui, tá? Continuando, a pessoa A, para terminar então nosso diálogo, ela vai falar assim, entendi, muito obrigada. Pô, a explicação ficou claríssima, né? As direções. Você vai falar assim, olha, entendi. Uma das formas de falar eu entendi é falar assim, got it. Got it. Eu até falei sobre isso no Instagram, em algum dos vídeos explicando para vocês sobre o get, descomplicando, né, o famoso to get, que tem tantos significados em inglês. Eu expliquei recentemente sobre esse significado dele, no sentido de entender. Então, entendi. Uma das formas de falar assim, ah, saquei, entendi. É falando got it, got it. Esse got é o passado do get, né? Então, get, got. E aqui é como se ele estivesse falando assim, né? Ó, I got it. A forma mais correta, gramaticalmente, seria falar I got it. Às vezes eles falam I got it, oh, I got it. Mas é muito comum aqui nesse get it, got it, ele só colocar o got it. Fica mais fofinho de se ouvir, né? Got it, got it. Muito obrigada. Então a gente pode usar o famoso thank you so much. Oh, thank you so much. Muito obrigada. Thank you so much. Porque se você manda só um got it, thanks, tipo assim, ah, valeu, obrigada, valeu. Tudo bem também, você tá sendo educado, mas quando você manda um thank you so much, é tipo, cara, you saved my life. Você salvou a minha vida, so thank you so much. Aí a pessoa B vai terminar a conversa, né, falando de nada. Então, a forma mais clássica de se falar de nada é falando you're welcome. You're welcome. De nada. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Percebe? Ainda falando sobre essa ideia de get aqui, né, que no caso está no passado, né, a ideia de got it, eu posso falar assim, por exemplo, quer ver, ó, usando esse get no sentido de entender. Ela não entendeu a piada. Eu contei para ela, the joke, a piada, e ela não entendeu. Então essa frase toda ficaria she didn't get the joke. She didn't get the joke. Ela não entendeu a piada. Aqui a gente está usando get e não got, porque a gente já marcou na negativa o did, né? Didn't. A gente já marcou o did aqui. Então aqui pode ficar na forma original dele. Então esse didn't get está falando não entendeu no passado, tá? Por conta do didn't. Aqui, como não é negativa, é uma afirmativa, eu vou lá e boto esse got no passado. Então, she didn't get the joke. Ela não entendeu a piada. Ao invés de falar she didn't understand the joke. Então, você pode mandar um she didn't get the joke. Então, é igual aqui, ó. Ao invés de falar I understood, eu entendi, você pode só mandar um got it. I got it. Percebe? Tá percebendo aqui a pronúncia, né? A gente já vai falar sobre isso agora. Então, deixa eu desmarcar tudo aqui. Ups. Tá repetindo em voz alta comigo? Vamos começar a nossa prática aqui, então? Olha só.
Primeiro vamos falar um pouquinho sobre pronúncia, tá? Vamos falar aqui, ó, pote 3 de pronúncia, eu vou passar pela pronúncia de algumas palavras aqui. Quando a gente vai falar isso daqui, ó, a gente vai falar excuse. Tem um som de Z no final. Então fica assim, excuse. Imagina, aplicando técnica barra, imagina que você tá falando assim, olha. Excuse. Percebe, ó? Excuse. Tudo fica excuse me. Com licença, senhor. Excuse me, sir. Com licença, senhora. Excuse me, ma'am. Tudo bem? Deu para entender? Então, excuse, com um sonzinho de Z no final. So, excuse me, sir. Do you speak English? Do you speak English? A gente já vai falar de efeito cotonete, porque dá para fazer umas conexões aqui. Então, aqui, do you speak? Speak. Cuidado que não é speak, tá? Não tem nada aqui, ó. Não é um I, é um speak. Speak. Ok? Então, começa no som do S. Do you speak English? Yes, I do. How can I help? Tranquilo. Do you know? A pronúncia disso daqui, ó. No. Imagina que você tá falando isso aqui, ó. O contrário de yes. No. Como se fosse assim, né, ó. No. No. Do you know if? Cuidado que não é if. If não é if. If. Então, imagina que você tá falando assim, ó. If. Quer ver, ó? If. Termina no somzinho de F. Do you know if there is a subway? Subway, só lembrar do subway, né? A lanchonete. Então, subway station. Aqui também não é e-station. Igual aqui, não é e-speak, não é station. Começa no som do S. Station. Nearby. Yeah, it's that way. Aqui também não é it's. It's, não é it's. It's, é um izinho fechado. It's that way. There is one behind the bank. You need to go down the street and then turn right. Got it. Thank you so much. You're welcome. Tranquilo. Aqui, ó, thank. Eu sei que vocês têm muita dúvida com pronúncia de TH. O que eu faço aqui, ó? Boto a língua entre os dentes. Deixa o ar sair. Agora eu faço thank you so much, thank you, ok? Agora, uma das partes que eu mais gosto é mostrar para você como que isso aqui vai ficar então na nossa dinâmica. Porque olha só, quando a gente for fazer isso aqui em voz alta, ou quando eles forem conversar com você, enfim, eles não vão ficar assim, vamos supor, que eles vão te abordar. Excuse me, sir, do you speak English? Yes, I do. How can I help? Eu acho que você já percebeu que não é assim que eles falam. Não é essa a dinâmica. E não é que eles querem falar rápido. É só a forma como as palavras vão se conectar anatomicamente, naturalmente. E o efeito cotonete, que é o pote 4, ele vem justamente para poder te ajudar a ganhar, a entender a lógica dessa naturalidade. Existe lógica, gente. Não é uma coisa aleatória, não é um negócio assim, fica ouvindo inglês para uma hora fazer sentido para você. Esse caminho é muito longo e frustrante, porque muitas das vezes as pessoas desistem no meio desse caminho, porque elas não conseguem, ninguém ensina lógica para elas do que está por trás, e a pessoa começa a achar que aquilo ali não é para ela, tá demorando demais. Minha missão, Gabi Modesto Teacher, com o método DQD, com o meu curso online, é justamente te mostrar que existe padrão, existe explicação. Você só precisa ter contato com esse conhecimento correto e alinhado. Então, quando o nativo for falar isso daqui, ó, ele vai tender a falar excuse me, sir. Tranquilo, né? Excuse me, sir. Do you speak English? Speak English. Aqui a gente vai ter uma conexão natural de efeito cotonete. Speak English. Speak English. Do you speak English? Percebe? E quando ele vai falar esse do aqui, gente, esses marcadores de pergunta são palavras mais gramaticais. Elas não trazem um peso para a frase de informação. Então, uma característica do inglês é não botar muita ênfase nisso daqui, principalmente quando está no meio de uma conversa. Então, fica mais ou menos assim, ó. Excuse me, sir, do you speak English? Do you speak English? Percebe, ó? Do you speak English? Eu não fico do you speak. Não. Do you speak English?
Do you speak English? Então não bota muita atenção nesse do you, ok? Excuse me, sir. Do you speak English? Yes, I do. Olha só, desse yes pro I, tudo que for de efeito cotonete, de possibilidade, eu vou botar de green, tá? Desse light green. Yes, I. Yes, I do. Ao invés de falar yes, I do. Yes, I do. Yes, I. Yes, I. Yes, I do. How can I? Can I? Can I? How can I help? How can I help? Se tivesse um you aqui, ó, how can I help you? Help you. Também teria uma conexão. How can I help you? How can I help you? How can I help you? Percebe? Vai repetindo comigo em voz alta, tá? Para você poder ir ganhando essa consciência de efeito cotonete. Do you know if there is, dá para conectar também. Do you know if there is, do you know if there is, e digo mais, desse there is pro a também, ó, there is a, do you know if there is a subway station? Do you know if there is a subway station? Uma coisa comum também aqui é eles contraírem esse there com is e fica there's a. Do you know if there's a subway station? Do you know if there's a subway station? There's a. Se você não tem consciência desse padrão de som, de conexão do there com is, com a, o que acontece? Você escuta e fala o quê? O que é there's a? Eu nunca estudei essa palavra, there's a. Quando você fala, caraca, eu já tinha visto isso, é o there is a. Então agora a gente está fazendo o quê? Alinhando as suas expectativas de listening. So, do you know if there's a subway station? Subway, tranquilo, station, nearby. Ok. Yeah, it's that way. Aqui nesse that, dá para aplicar efeito cotonete também aqui no final, ó. E ao invés de você falar it's that way e explodir esse T, você pode dar uma segurada nele. Fica assim, it's that way. That way. Percebe? Não é que eu ignoro o som do T. Eu só dou uma marcada nele, mas eu não explodo. Yeah, it's that way. That way. Percebe? There is one. Então, ou você pode juntar tudo isso e fica there is one, there is one. Ou, como eu falei aqui, né, pode ter uma contração desse there com is e fica there's one. Yeah, it's that way. There's one behind the bank. Okay? There's one behind the bank. You need to go down the street and then turn right. You need to go down the street and then turn right. Esse and, eu sempre falo dele para vocês, né, que é muito provável deles pegarem esse desenho do and e sumir com esse som. And then, ao invés de falar and then. You need to go down the street and then turn right. And then turn right. Got it. Olha aqui o super efeito cotonete. Ao invés de falar got it, surge até um sonzinho de R aqui, percebe? Na fusão desse som do T com esse som de I. Got it. E aqui esse T também pode dar uma segurada, ó. Got it. Ao invés de falar got it. Thank you so much. Thank you. Tudo isso que a gente está marcando aqui vai trazer agilidade para você na hora de você falar. Então, você vai gostar mais da naturalidade com que vai sair os sons da sua boca. So, thank you so much. E por último, you're welcome. De nada. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer agora? Ó, vou dar uma passada com você em todo o diálogo aqui, só para você poder ir se acostumando com o som. Vai repetindo comigo out loud, ok? Em voz alta. E depois a gente começa o nosso diálogo para valer. Então, vamos lá, ó. Excuse me, sir. Do you speak English? Vai lendo comigo, tá? Yes, I do. How can I help? Do you know if there's a subway station nearby? Yeah, it's that way. There's one behind the bank. You need to go down the street and then turn right. Got it. Thank you so much. You're welcome. De nada. Maravilha. Gabi, fiquei meio perdida ali na pronúncia daquilo, não entendi direito aquilo. Bom, deixa aqui nos comentários dessa nossa aula para eu poder vir aqui te ajudar, tá? Mas agora tá na hora da gente colocar a mão na massa para valer.
Nessa primeira rodada, vamos fazer o seguinte, ó. Você vai ser a pessoa A, então você vai começar me perguntando, tudo bem? E eu vou ser a pessoa B. Então tudo isso aqui que tá de verde, você vai começar o diálogo me perguntando e eu vou te responder. Você é a pessoa A, coloque entonação como se você estivesse de fato conversando com alguém para valer e eu vou responder para você, tá? Eu vou deixar o espaço, vou esperar a sua pergunta aqui em voz alta. Let's do it. Vamos lá. Yes, I do. How can I help? Yeah, it's that way. There's one behind the bank. You need to go down the street and then turn right. You're welcome. Ok, respira. Gabi, me perdi ali. Respira, é normal, faz parte do processo, ok? Você vai depois poder voltar e praticar novamente. Mas agora, nessa segunda rodada, eu vou ser agora a pessoa A e você vai ser a pessoa B. Tudo bem? Então, eu sou a pessoa A e você é a pessoa B. Are you ready? Tá pronto? So, let's get started. Excuse me, sir. Do you speak English? Do you know if there is a subway station nearby? Got it. Thank you so much. Everybody dance now. Tum, tss, tum, tum, tum. Very good. Sabe qual é um benefício gigantesco de você ensinar e praticar comigo o seu inglês dessa forma? Porque você já está aquecendo os motores, simulando uma situação que pode acontecer, por exemplo, em uma viagem sua. Então aqui a gente já está se imaginando, eu estou te fazendo colocar nessa posição de se imaginar, poxa, se eu precisar pedir por direções, eu já tenho uma noção, principalmente se você agora fizer o quê? Seguir todo o passo a passo, se você for anotando tudo bonitinho, né? Tirar as suas dúvidas aqui comigo, então você tem grandes chances de ter muito, muito sucesso. Sem contar com aquilo que eu falei no início da nossa aula, de que todo o vocabulário que você aprendeu aqui, você não usa só nessa situação de pedindo direções. Você pode usar isso, sei lá, num restaurante, pedindo a direção do banheiro, você pode usar isso numa loja, numa viagem, para trabalho, para só falar do dia a dia. Você vai ver isso aqui sendo usado em filmes, em séries. Então, assim, é o inglês que é realmente usado e você precisa ficar bom nesse tipo de inglês, e não naquele inglês de livro que tá completamente ultrapassado, que fica ali pintando para você uma imagem de que o inglês é hi, nice to meet you, nice to meet you too, sem efeito cotonete, sem a dinâmica da vida real. Então eu fico muito feliz de poder usar a internet e usar o YouTube, todo esse canal para poder compartilhar com você esse conteúdo, esse passo a passo que realmente pode trazer fluência para você, desde que você pegue agora e coloque o quê? A mão na massa, Brasil! Se você gostou da nossa aula de hoje, como de lei, deixe o seu like aqui nesse vídeo para saber que eu posso trazer mais temas como esse, abordagens como essa que foi produtivo para você, tá? Me conta aqui nos comentários qual foi o vocabulário, qual foi a expressão, a estrutura, a sacada que você mais gostou da nossa aula de hoje para eu poder enfatizar isso mais nas próximas aulas. E se você não é inscrito, não é inscrito aqui ainda no Gabi Modesto Teacher, se inscreva, tem um botão aqui, ó, acho que fica aqui ou aqui, se inscreva para você poder não perder nenhuma aula, nenhum conteúdo quando for ao ar. E te vejo na próxima aula. So, see you next class. Bye, bye!